Mais um tapete de retalho concluído. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo mais um tapete de retalho. Eu cortei 4 quadrados de retalho, 2 do tecido estampado e 2 do suede. E aqui eu costurei ele por toda a volta. Tô acertando aqui a lateralzinha, tirando a sobrinha do tecido. Os quadrados são 18 por 18. 18 centímetros por 18. Eu fiz um risco de canto a canto. Em todos os cantos eu fiz um risco, ó. Então eu fiz tipo um X ali. De um canto no outro, risquei com a caneta e do outro canto no outro, risquei com a caneta também. E aí, agora a gente vai recortar no local que está o risco, bem no sentido que está o risco. Os dois riscos agora a gente corta. Você pode cortar com a sua tesoura até aonde a sua tesoura alcançar. Vai ter que cortar até chegar na costura do fechamento do quadrado. Só que se a sua tesoura, como a minha, não chegar até o finalzinho, não tem problema. A gente vai usar uma outra tesourinha para poder acabar de fazer o nosso trabalho aqui. Então, a tesoura vai até onde você conseguir com a sua tesoura maior. E aí vamos recortando, né? Em todo lugar que está o risco da caneta. Dos 4 lados, né? Os 4 cantinhos. Vai com a tesoura até onde a tesoura conseguir chegar. Aonde a tesoura não conseguir chegar, a gente vai chegar com uma tesourinha menor. Que daí eu tenho aqui ficou um dedo mais ou menos sem conseguir chegar, né? Agora com essa tesourinha aqui, aquela tesourinha pequenininha que tem gente que usa para cortar cantinho de unha, né? Eu, na verdade, uso para sobrancelha. Então, é só usar a tesourinha até ali. E aí, a gente acaba de chegar com a tesourinha e já tá feito o nosso quadrado aqui. Então, fica desse jeito aqui. Fica um quadrado com as partes estampada para fora. E aí, fica desse jeito aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma tira de 3 centímetros por toda a volta do nosso quadrado. Eu vou colocar na cor do suede. Por toda a volta do nosso quadrado, vai essa tira medindo 3 centímetros de largura. E aí, a gente vai colocando as tiras, arrumando de um lado, pregando do outro, passando sempre uma costura com retrocesso. E a gente vai deixando desse jeito aqui. Então, eu vou precisar de 2 quadrados desse. O nosso tapete vai ter 2 quadrados desse de suede com aquele de cortina. O estampado é um tecido que se usa para fazer cortina e o suede é o que usa para fazer sofá. Lembrando que todos são retalhos. Então, vai ter quadrados que não vai ser muito do mesmo tamanho. Então, na hora de montar, eu fiz 6 quadrados, eu vou precisar de 2. Dos 6 que eu fiz, eu vou ter que escolher qual deles está mais batendo, né? Tá mais parecido um com o outro, porque senão o nosso tapete pode ficar torto. E aí fica feio, né? E eu tô fazendo aqui com tanto carinho, que é um tapetinho fácil de fazer e é bem facinho de fazer. Aqui eu vou colocar de novo
a tirinha de suede por volta, de 3 centímetros na largura, que já é o último, e a gente já vai estar colocando na nossa base, né? E aí eu já pego a nossa base aqui, que é algodão cru. Algodão cru medindo 70 centímetros no comprimento por 50 centímetros na largura. Então, o nosso quadrado não deu a largura toda, mas é exatamente intencional, porque eu vou fazer com faixas até completar a largura da base, né? Então, eu medi, deu 10 centímetros para um lado, 10 centímetros do outro, e a parte da lateral eu deixo mais ou menos do mesmo tamanho, vai caber ali umas 2 faixas, né? Mais ou menos. E aí, esse cantinho aqui, ele saiu com defeito, eu vou ter que arrumar ele. Vou ter que desmanchar um pedacinho e vou ter que arrumar esse cantinho, já arrumei, já deu tudo certo. Agora eu prego o meu tapetinho na minha base, os quadrados, né? Na base do tapetinho. E aí fica assim. E vamos ajeitando, pregando em toda a volta, costurando, esticando bem, porque os nossos quadrados eles estão soltos ali no meio. Depois é que a gente vai passar uma costura ali, mas por enquanto eles estão soltos. Tem que esticar bem, porque senão eles podem ficar amontoados, né? E aí a gente vai pregando tudo e vai ficando desse jeito aqui. É um tapete muito fácil de fazer, somente com retalhos mesmo, porque eu tenho muito retalho desse e de outras cores também. Mas hoje eu escolhi essa cor porque esse estampado combina bastante com esse de suede. E agora então eu passo uma costura entre eles, entre cada emenda, eu passo uma costurinha para prender, né? Sempre porque a minha linha é branca, então eu passo a costura sempre do lado do estampado, que é mais claro, né? Mas é uma costurinha bem fininha, um prespontinho bem fininho, para ele ficar bem firminho. Eu passo uma costura, então, por toda a base, toda a extensão das nossas emendas, né? Vamos costurando, passo mais uma aqui. E a gente passa uma costura em toda as nossas emendas aqui. Porque se a gente não passar uma costura nas emendas, o que pode acontecer? Quando a gente vai lavar o tapete, ele vai se esgarçar, né? Pode acontecer de ele rasgar, né? Vamos dizer assim. Uma vez eu fiz um tapete e ele rasgou. Se eu tivesse vendido, eu ia passar a maior vergonha. Aí a gente serviu de experiência para mim estar aprendendo a fazer esses reforços aí, para não correr o risco de passar vergonha, né? Assim, do jeito que eu fiz agora, do jeito que a gente está fazendo, fica bom, fica firme, porque eu tenho outros, né? E tem dado um bom resultado. Aqui eu também completo agora a nossa base com as faixas. Completo toda a nossa base com essas faixas aqui. Desse jeito. Aqui a nossa tirinha não deu. Sempre quando não dá, a gente sempre tem um pedacinho, né? Pra gente fazer uma emenda ali. Sempre fazendo um retrocessinho no comecinho e no finalzinho. Aí a nossa costura nunca ela vai desmanchar. O tapete se acaba. Se desgasta com o tempo, de tão velho, mas nunca rasga ao lavar. Ele rasga de velho. Fica tão velho. Eu tenho um aqui que ele tá tão velho, mas ele é tão bom, tão bem feitinho, nem fui eu que fiz, eu comprei ele. E ele, até hoje, eu tenho mais de, eu acredito que ele deve ter uns 10 anos aqui comigo.
E eu sempre lavo no tanquinho, né? Eu bato sempre meus tapetinhos no tanquinho. Depois eu torço eles na mão, que eu não gosto de colocar para torcer na máquina, porque tapete já é uma coisa que pega muita contaminação de chão, né? Então eu não gosto de pôr na máquina, eu bato no tanquinho, depois eu torço eles na mão. E aí, o que acontece? Ele tem mais de 10 anos na minha mão e tá inteirinho, tá bonito o meu tapetinho, até hoje. Então, o que manda é uma costura bem feitinha, bem acabadinho, não esquecer de dar os retrocessos, não esquecer de pegar assim um pouquinho mais do que um pezinho de máquina, porque daí fica um tantinho bom da nossa costura, do nosso tecido, né, protegido pela costura. E eu gosto de fazer desse jeito aqui que dá tudo certo. Fica muito bom os tapetinhos, né? Então, eu vou aproveitar todos esses retalhos que eu tenho e fazer, né? Fazer alguma coisa, porque quando eu tô costurando, eu não penso em mais nada, né? Eu só penso mesmo nas coisas boas. Então, quando eu tô costurando, eu me sinto feliz. E por isso que eu queria passar para as pessoas que muitas vezes têm uma máquina de costura, para poder fazer, né, isso daí também, costurar e ter uma ocupação, né? Muitas vezes eu tenho bastante ocupação, tenho as minhas plantas, mexo com as minhas suculentas, com as minhas frutíferas, também vou na igreja, tiro o meu tempinho para ir para a igreja, cuido da minha casa, e eu já tenho 66 anos. Mas a costura, ela é uma terapia. Para mim, ela é uma terapia. Eu gosto muito de costurar porque, principalmente assim, quando é sem compromisso, né? Porque eu já costurei muito na minha vida, quando eu era bem mais jovem, meus filhos eram pequenos, eu costurava por produção, né? Então, a gente sofria muito para costurar, virava as madrugadas costurando lençol, costurando toalhas de mesa. Chegou uma época que a gente fazia 700 lençol por dia, eu, o meu marido e a minha filha de 12, quando ela tinha 12 anos. Então, eu tenho uma história com costura, assim, que tem partes que eu não é nem muito bom estar lembrando, porque foi muito sofrido, né? A gente vivia daquilo. Um lençol, naquela época, eles pagavam 10 centavos de real. 10 centavos para a gente colocar o elástico no lençol e depois dobrar tudo. Aí passava uma perua pegando, né? E a gente muitas vezes ia terminar esses 700 lençóis às 2 horas da manhã para entregar outro dia às 6 horas da manhã. Então, era obrigatório, né? Então, estressava a gente. Mas hoje não. Hoje eu faço mesmo por terapia. Hoje eu faço por terapia, por gostar. Para mim é uma terapia, né? Costurar um pouquinho de lençol, ou de tapete, ou toalha, ou o que vier para mim fazer. Eu sempre estou pegando os meus retalhos aqui, inventando alguma coisa. Mas é mais assim por esporte mesmo, né? Mas o nosso tapetinho tá saindo. O nosso tapetinho tá ficando bonitinho. Tô colocando agora o acabamento. Fiz o acabamento com esse de cortina no lado da largura e no lado do comprimento eu fiz com o suede. E o nosso tapete tá ficando bem bonito. Bem bonito. Quando eu tô no término do trabalho, eu já vou ficando feliz, porque a gente vai vendo o resultado, vai ficando contente com o que a gente tá vendo, né? E saber que eram retalhos que a gente pegou e fez isso daqui. E o nosso tapete já ficou pronto.
Já ficou pronto, agora a gente já vai tirar as linhas, e as linhas que ficou, né? E já vamos colocar lá no chão pra gente ver. Aqui eu gosto de passar mais um prespontinho para reforçar na beiradinha do nosso acabamento. Aí a gente vai costurando por toda a volta, é para reforçar mesmo, porque tapete é uma coisa que tem que reforçar mesmo, porque como eu falei, os meus eu bato no tanquinho, né? Depois eu torço ele na mão, então tem que ser uma coisa bem feita, né? E às vezes eu vendo alguns, dou de presente, então tem que ser uma coisa boa, né? Coisa boa, não pode ser de qualquer jeito, não. E os nossos tapetinhos tá ficando pronto. E eu já tenho muitos tapetinhos já pronto aqui. E então o nosso tapetinho já ficou pronto e a gente já vai estar colocando ele no... Olha que lindo que ficou. Você gostou? Dá uma nota pra mim aí, mulherada, colegas, dá uma nota pra mim de 1 a 10 aí. Olha, o que vocês acharam? Eu, particularmente, sou suspeita em falar, mas eu gostei muito. Então é isso aí que eu queria estar mostrando para você. Se acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho na posição todas, compartilhe, comente, dá a minha nota aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!